Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações hoje, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. A igreja celebra a memória de Santo Antão, o primeiro monge da igreja. Ele é o fundador do monaquismo no Oriente. Nasceu no ano de 250 e morreu no ano 356, portanto viveu 106 anos. Aqui no Ocidente, o fundador é São Bento, que nasceu no ano de 480 na Itália. Ouçamos o Santo Evangelho para esse dia. Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira de como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, fica bem para essa reflexão de hoje a gente começar com esta frase: fazer o bem à luz do dia ou fazer o mal pela omissão em fazer o bem. O que pode? Fazer o bem à luz do dia, no sábado, dia proibido pela lei, ou nunca fazer o bem. Com efeito, os judeus não curavam essas pessoas. Já tinha havido muitas curas e milagres no meio do povo. Deus agia e curava, mas não havia milagres, não preocupava com essas pessoas, porque elas eram tidas como desgraçadas, sem a graça de Deus. Jesus volta à sinagoga e compadece deste homem de mão seca. E ficam olhando a Jesus o que ele vai fazer. E ele, sabendo que quanto mais cura publicamente, quanto mais se manifesta publicamente, maior é o silêncio dos covardes, o que ele faz? Chama o homem de mão seca, coloca ele bem no meio da sala e pergunta, olhando para todos: o que pode no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Deixar uma pessoa morrer sem socorro ou socorrê-la mesmo no sábado?
e não disseram nada, ficaram engasgados. Jesus olhou em volta, mostra o seu equilíbrio, mas também a sua indignação. Olhou em volta e, cheio de ira, cheio de tristeza, nos diz a palavra, disse, deu uma ordem ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Meus irmãos, o reino de Deus não faz barulho. O bem não faz barulho e o barulho não faz bem. As coisas que Jesus praticava era silenciosamente. Não falou, eu vou curar a sua mão agora, estende a mão. Mandou ele estender a mão, não disse nada e a mão ficou curada. E a partir de então, arquitetavam um esquema seguro de como matar Jesus. Esses herodianos, do partido de Herodes, e os fariseus, onde os discípulos violaram o sábado, quebrando espigas de milho e comendo. Hoje é o próprio Jesus que viola o sábado. Podemos tirar essa mensagem, nessa certeza: quanto mais eu curar publicamente, maior será o silêncio destes covardes. Daí o olhar de ira e indignação de Jesus. Meus irmãos e irmãs, nós também precisamos ter uma santa indignação, ter tristeza de ver muitas vezes como os pobres são tratados, como aqueles que não têm dinheiro são esquecidos. Não, é como se não fosse gente, se não fizesse falta para o mundo. Vivem por aí, vivem de qualquer maneira, sem perspectiva alguma de vida, porque o mercado, não só no Brasil, o mercado capitalista selvagem, no mundo inteiro, cada vez mais, fabrica mais ricos. Fabrica mais ricos. São pouquíssimos ricos. Poucos ricos, porém, poucos em número e muito ricos em quantidade. E os pobres são cada vez maior numericamente. É assim que acontece pela nossa distribuição de renda. Jesus estava indignado. A situação aqui é a distribuição de renda. No nosso país leva as pessoas, e no mundo inteiro leva as pessoas, é realmente de olhar com ira e com tristeza, porque cada vez mais o pobre, aquele que precisa trabalhar, vai perdendo a esperança, porque essa é a realidade. Essa é a realidade. Jesus é essa pessoa maravilhosa que compadece do homem de mão seca, compadece daqueles que são esquecidos por aqueles que deviam cuidar deles. Que Deus nos abençoe, que nós façamos diferente. É o pingo d'água, é a gota d'água apenas, uma gota d'água no mar de tantas injustiças, mas é uma gota d'água, é um alívio. Sejamos nós essas pessoas que, como Jesus, se indigna com a injustiça, com a falta de amor, com a frieza. Não sejamos nós participantes desta corja. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.